Muitos brasileiros estão pedindo ajuda junto aqui ao consulado brasileiro aqui em Portugal para retornar ao Brasil. Esta tem sido uma notícia que tem sido muito vinculada agora nos últimos dias, tanto nos meios de comunicação no Brasil como em Portugal. Então vamos analisar um pouquinho o que realmente está acontecendo e vamos analisar aqui os fatos. Olá, meu nome é Valéria, sou do canal Voando para Portugal e antes da gente avançar aqui para o assunto, eu gostaria de pedir para que você deixe o seu like e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Então, como eu falei, este assunto é um assunto que está sendo muito divulgado ultimamente na mídia, tanto aqui em Portugal como no Brasil. Mas é que a gente precisa entender que este é um assunto que já é de anos que existe pessoas, não só brasileiros, que pedem ajuda para voltar para o seu país de origem, porque vieram para Portugal, ou não se adaptaram, ou não era aquilo que esperavam. Então, eu vou trazer aqui alguns dados de alguns anos atrás desse índice de pessoas pedindo ajuda, principalmente brasileiros, pedindo ajuda para retornar ao Brasil. Então, vamos começar aqui em 2020, que foi o pico da pandemia. 709 pedidos de ajuda. 2021 teve 219 pedidos de ajuda. Já este ano, em 2022, de janeiro a outubro, tivemos aqui 687 pedidos de ajuda. Isso é importante a gente saber que sempre vai ter esses pedidos de ajuda, sempre teve esses pedidos de ajuda. Tanto é que agora, este ano de 2022, teve tantos pedidos de ajuda que o consulado resolveu colocar um comunicado em que as pessoas estavam procurando o consulado para pedir essa ajuda. E o consulado já colocou, né, esse comunicado de que ele não se responsabiliza e nem tem competência legal e financeira para que possa custear essas pessoas de voltar para o Brasil. Então o comunicado diz assim: o Consulado Geral do Brasil em Lisboa tem registrado aumento significativo de pedidos de repatriamento de cidadãos brasileiros recém-chegados a Portugal, que afirma não ter condições de arcar com os custos dos bilhetes de retorno ao Brasil. Uma vez que a apresentação do bilhete aéreo de retorno ao Brasil é exigida pela autoridade imigratória para entrada em Portugal, o nacional, ou seja, o brasileiro, deve garantir junto à companhia aérea a manutenção do trecho de retorno ao Brasil. Recordamos que o consulado não tem competência legal nem conotação orçamentária ordinária para custear voos de repatriamentos ao Brasil. Lembrando-se de inteira responsabilidade do nacional o custeio dos gastos com sua hospedagem e alimentação em Portugal, além do custeio de passagem de retorno ao Brasil. Então, o consulado deixou bem claro aqui que não é competência do consulado ajudar essas pessoas a retornarem para o Brasil com compra de passagem. Isso tem que ser do próprio nacional, ou seja, o próprio brasileiro que tem que providenciar isso. Mas existe um programa de apoio ao retorno voluntário e a reintegração, que é Árvore. Eu vou deixar o link desse site, desse programa de apoio, para que vocês possam consultar, se vocês souberem de alguém que está passando por essa situação, para que vocês possam direcionar esse vídeo. Essa iniciativa apoia várias nacionalidades, não é só do Brasil, tá? Mas brasileiros, prestem bem atenção, brasileiros respondem por mais de 90% dos atendimentos em Portugal. Tá? Então, isso vocês têm que estar bem atento a esse número, que é um número muito elevado para nacionais brasileiros. E existe aqui um alerta que eu gostaria de deixar, se vocês verem lá no site dessa organização, existe lá um termo que se você se você pedir esse apoio, você não pode retornar a Portugal durante um período de 3 anos. Se você quiser retornar a Portugal antes desse período, você tem que pagar o que eles custearam para você, no caso, a passagem de volta para o Brasil. Aí outra coisa que eu gostaria aqui de salientar, entre 687 pedidos de ajuda, até agora foram concedidos 243 pessoas que a OIM já apoiou comprando a passagem de volta para o Brasil em 2022. 67 estavam em Portugal há 1 ano ou menos de 1 ano, ou seja, menos de 1 ano que essas pessoas chegaram a Portugal. E 81%, preste atenção nesse dado, 81% dessas pessoas que vieram para Portugal e estão retornando para o Brasil estavam de forma irregular no país. Isso é um número muito elevado e é algo que a gente tem que entender muito bem esses fatos. Não é simplesmente as pessoas vieram para Portugal e não tem mais dinheiro para voltar para o Brasil.
Na verdade, aqui tem uma situação muito agravante, que as pessoas talvez, antes de vir para Portugal, não se prepararam como deveria ser. Então, chega a Portugal sem documentos, sem preparação e acaba passando por uma situação, né, como essa que a gente está vendo. Como eu falei para vocês, isso é uma situação que não é só agora de 2022 ou em 2020, quando teve a pandemia. Isso já acontece há alguns anos. Eu trouxe aqui uma reportagem, inclusive, de 2018. Apesar de corresponder a 20% dos estrangeiros morando em Portugal naquela época, né, os estrangeiros morando em Portugal eram considerados 20%. Os brasileiros respondem por 86% dos pedidos de auxílio para voltar para casa. Após ter o benefício concedido, o imigrante fica impedido de entrar em Portugal por 3 anos. Então, se vocês perceberem, isso foi em 2018. Então, já havia muitos pedidos aqui de brasileiros querendo voltar para o Brasil. Então, para vocês entenderem que não é um assunto que surgiu agora na mídia, é um assunto que isso acontece sempre. Se nós pararmos para pensar, independente se seja Portugal, se seja Estados Unidos, seja qualquer um outro país, se você não vai de uma forma planejada, se você não se preparou para isso, se você não conheceu minimamente o país, se você não tem a documentação que o país exige para que você possa se estabelecer no país, para trabalhar, para morar, se você não vem com uma reserva financeira, então você corre grandes riscos de realmente não dar certo e ter que voltar para o seu país e muitas vezes tendo que pedir ajuda. E outra coisa que eu gostaria de fazer aqui, outro alerta, é que as pessoas que vão vir agora com o novo visto de procura de trabalho, venha com a sua passagem comprada, não somente com a reserva. Por quê? Porque você não sabe, são 4 meses que você vai ficar aqui no país, você não sabe, primeiro, se você vai conseguir um trabalho. É possível que você consiga, mas será que você vai se adaptar? Será que você vai gostar? Então tem essa questão também, não é só a questão de encontrar trabalho, é a questão se você vai se adaptar. Então deixa ali o seu bilhete, né, de retorno ao Brasil garantido, não cancele, não venha só com reserva de passagem, não importa se o consulado exige só a reserva, se exige a passagem de volta, o importante é que você deixe garantido ali a sua passagem, caso você não se adapte, você tem aquela segurança, você tem aquela garantia de que você pode retornar ao Brasil sem problema algum. Então fica esse alerta aí para essas pessoas que vão chegar agora aqui a Portugal com novo visto de trabalho, para que possa ter atenção a essa questão, tá bom? Agora, eu gostaria de falar sobre os fatores que influenciam este aumento de pedido. O primeiro fator aqui, que é um fator que não é da nossa competência, a gente não tem muito o que fazer, que é os fatores externos. Quais são esses fatores externos? Crise econômica, pandemia, guerra, que aí com tudo isso vai gerar o quê? Aumento da inflação, taxa de juro, diminuição do poder de compra e outras coisas. Então, esses são fatores externos que a gente não controla. Mas existe algo que a gente pode controlar, que são as nossas responsabilidades, são os fatores que competem a nós ter esse controle. E uma das coisas que você pode muito bem fazer antes de vir para Portugal, por exemplo, estudar sobre Portugal, os prós e os contras, né? Você tem que colocar na balança os prós e os contras de Portugal, porque apesar de Portugal ter muitas oportunidades, e muitas pessoas pintam aí que Portugal é lindo, maravilhoso, e é mesmo, não está sendo iludido, mas também existem os contras que você tem que pôr na balança, e tem aqueles contras que para você, talvez para o amigo não seja um contra, mas para você é um contra, mas você precisa conhecer Portugal para que você coloque na balança e saber se vale a pena para você e para sua família também. Saber a região na qual você vai morar, saber se tem trabalho para a sua profissão, se você vai chegar aqui, já vai trabalhar na sua profissão ou não. Então isso é muito importante. Os salários, não deixe para descobrir o salário quando chegar aqui em Portugal. Isso é uma informação pública, né? E eu fico assim assustada que muitas pessoas às vezes nos procuram e falam assim, mas eu não sabia que o salário era só isso, é muito pouco. Ou seja, você teria que saber disso no Brasil, né? E isso é muito importante, você conhecer Portugal, você estudar Portugal, para que quando você chegue aqui, você chegue preparado para enfrentar as adversidades, para que você possa enfrentar os imprevistos que vão acontecer, né? Mesmo que você, às vezes quando vem preparado, você ainda passa por imprevistos, agora imagina se você não vem preparado, se você não vem com essa preparação.
Se você vem sem reserva financeira, isso é outro problema, outra dificuldade que as pessoas vão passar aqui. Então, vir com 500 euros, com 1.000 euros, você é pedir para sofrer, é pedir para voltar para o Brasil o mais rápido possível, porque esse dinheiro acaba muito rápido. Então, quantas pessoas que falam, eu cheguei em Portugal com 500 euros e deu certo. Ok, é exceção na regra, mas não vá pela exceção, vá pela regra. Você sabe que tem que fazer um planejamento financeiro aí, para que você aguente ficar aqui no país durante uns 6 meses, pelo menos, né? Se você não conseguir trabalho, ou se você não se adaptar naquele trabalho e ter que procurar outro, você ter fôlego para ficar esse tempo. Então, sem reserva financeira, é sim um fator que é da sua responsabilidade e você tem que se preocupar com isso antes de vir para Portugal, né? Você tem que fazer essa lição de casa ainda aí no Brasil. Outra coisa, sem documento. Então, sem documento, o que seria documento? Seria sem um visto para entrar aqui no país, sem as condições necessárias para que você possa entrar no país e trabalhar, né? Então, muitas pessoas chegam aqui, vêm de qualquer jeito, vêm sem documento e tem dificuldade para achar um trabalho, porque trabalho tem, só que muitas vezes o empregador não vai contratar se você não tiver o documento para que ele possa te contratar. Então, é muito importante que você faça essa checagem ainda no Brasil, né? Então, se vem sem documento, saiba que você vai passar perrengue aqui, porque sem documento é muito difícil você conseguir um trabalho, e um trabalho que te dê ali as condições para que você possa exercer aqui a sua profissão aqui em Portugal. A outra coisa é sem preparo emocional. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas aqui desistindo de Portugal porque não tem preparo para lidar com as adversidades, não tem preparo para lidar com a cultura que é diferente do Brasil, com o idioma, com a língua, né? Por mais que seja o português, mas aqui é um português de Portugal, um português com outro sotaque. Então, as pessoas vêm totalmente despreparadas emocionalmente, não sabe lidar em outro país, não sabe viver como imigrante em outro país, nunca passou por essa experiência. Então, eu sei que muitas vezes as pessoas desistem, muitas vezes é por causa do emocional, é a saudade da família que ficou no Brasil e não consegue controlar esse sentimento. As coisas aqui, se você vem sem documento, sem reserva financeira, vai abalar muito mais o seu emocional. Então, sem esses pontos aqui que eu falei, que seria não estudar Portugal, não saber onde vai morar, não saber se tem trabalho para você, qual que é o salário, sem reserva financeira, sem documento, sem preparo emocional, o que significa tudo isso? Sem planejamento. Sem planejamento é impossível você chegar aqui em Portugal e conseguir realmente se adaptar e conseguir aquilo que você deseja aqui, os seus objetivos, né? Inclusive, a gente tem um vídeo, que eu vou até colocar aqui o encarte do vídeo para que vocês saibam qual que é o vídeo. Nós fizemos aqui uma entrevista com uns clientes nossos de relocation e que eles falam que eles se prepararam ali durante 1 ano e meio, vieram completamente planejados. E eles orientam, né? Eles falam, até dão dicas para que as pessoas venham mesmo bem planejado, venham documentados, venham de forma legalizada, porque ele fala, né? Ele não teve dificuldade para achar trabalho, conseguiu aqui ter o imóvel dele, alugar o imóvel dele. Então a esposa já está estudando, fazendo faculdade. Então tudo isso é fruto de um bom planejamento. E hoje eles estão, né? Eu até brinquei com eles, que eu falei assim, olha, quando a gente chega aqui com planejamento, a gente começa no 0. Ele falou, não, a gente já começa aqui no 60%. Eu achei bem interessante isso que ele falou. Ele falou, não, eu já comecei com 60%. Eu já comecei bem à frente, porque eu fiz esse meu preparação, o meu planejamento no Brasil. Então é muito interessante isso que ele falou e eu passo mesmo essa orientação e essas dicas para você que está aí no Brasil. Não despreze o planejamento. Não faça as coisas como na loucura, porque eu vou porque todo mundo está indo. Olha o que está acontecendo. Quantas pessoas vieram nessa loucura e agora estão aqui pedindo ajuda para voltar para o Brasil. E talvez nunca mais vão voltar aqui para Portugal porque se decepcionaram, ficaram frustrados, sai daqui de Portugal falando mal ainda do país. Mas se a gente parar para analisar, é culpa do país? Não é culpa do país. É culpa nossa que nós não nos planejamos, a gente não fez a liçãozinha de casa que tem que ser feita lá no Brasil, né? De fazer o seu planejamento financeiro, conhecer Portugal,
conhecer os prós e os contras para saber se você se está de acordo com os seus objetivos. Então não é culpa do país. Se você for para qualquer país do mundo sem planejamento, não é só Portugal. Se você for para os Estados Unidos, se você for para o Japão, se você for para a Austrália sem um planejamento, a probabilidade de dar errado é muito grande, né? E você tem que retornar para o Brasil e ter que pedir ajudas nos consulados ou nas instituições, né, que ajudam imigrantes. Então, assim, é complicado e depois você fica ali por um tempo impedido de entrar novamente naquele país. Então, tome muito cuidado mesmo. Isso não quer dizer que quando você vem para Portugal, mesmo planejado, você não vai passar ali por alguns imprevistos. Isso pode acontecer, mas isso não é uma regra, isso pode ser uma exceção. Então, é isso que eu quero alertar através desse vídeo. Inclusive, eu falei aqui de algo que você precisa fazer, que são responsabilidades, são fatores, né, que cada um compete a cada um, para que possa fazer, para que dê certo aqui em Portugal. E em um dos comentários que eu vi sobre uma matéria falando sobre esse assunto, uma pessoa deixou esse comentário que eu achei muito interessante trazer aqui para compartilhar com vocês. Ela fala o seguinte: 4 anos em Portugal, só elogios. Estive no Brasil em maio. Não vi a hora de voltar para Portugal. Confusão, assaltos, sujeiras na rua. Fui cair na besteira de pegar um ônibus. Foi a maior roubada. Aqui eu tenho segurança, saúde, qualidade de vida, educação de qualidade. Agora foram 3 anos de planejamento. Vim aqui antes no inverno para ver como era. Fiquei 3 meses para ver como é o país e as pessoas. O que acontece é falta de planejamento, isso sim. E depois Portugal é que não presta. Aqui o trabalho é pesado. Aqui não é para ficar rico, é para ter qualidade de vida. Quer vir para cá? Saiba que vai ter que batalhar. Pronto, falei. Amo o Brasil, mas para morar estou fora. E também I love Portugal. Muito feliz aqui. Então, como existem pessoas aí falando, né, que não se adaptou, quer voltar para o Brasil porque não conseguiu aquilo que gostaria aqui em Portugal. Há pessoas que conseguiram, mas que fizeram um planejamento para isso. Essa pessoa falou que ficou 3 anos se planejando. Ela veio a Portugal, conheceu Portugal antes de vir definitivamente, veio aqui no inverno, veio conhecer como que eram as pessoas, como isso é importante para você alcançar os seus objetivos. Por isso que eu falei aqui no início do vídeo, você que vai vir com esse novo visto de trabalho, que você tem um prazo aqui de 4 meses e pode se estender para mais 2 meses, ou seja, totalizando 6 meses, venha com a sua passagem de volta, não venha somente com a reserva, porque se você não gostar, se você não se adaptar, você tem a sua condição de voltar para o Brasil novamente, você tem ali o seu bilhete de passagem, de volta. Então, porque Portugal pode ser que não seja para você, pode ser que você chegue aqui e você se depare que não é Portugal. Mas faça isso ainda no Brasil, pesquise sobre Portugal, pesquise os prós, pesquise os contras, pesquise o que as pessoas falam de bom, mas pesquise também o que as pessoas falam de ruim e coloque na balança e tire as suas próprias conclusões, porque também não seja só influenciado por aquelas pessoas que falam muito bem de Portugal, mas também não seja influenciado somente por aquelas pessoas que falam muito mal de Portugal. Existe um equilíbrio nas coisas. Se aquelas pessoas que estão falando muito mal de Portugal, talvez porque não alcançaram os objetivos dessas pessoas, não fizeram um planejamento, ou não sei. Ou aquelas pessoas que falam muito bem, cuidado também. Então tem que ter ali, colocar na balança para que você possa fazer o seu planejamento da melhor forma possível, de acordo com os seus objetivos. Eu resolvi gravar esse vídeo porque, inclusive, algumas pessoas lá no nosso Instagram, que é @voanopp, tinham nos perguntado o que nós achamos dessa situação que está acontecendo aqui, quantas pessoas pedindo para voltar para o Brasil, e na verdade a gente só tem uma explicação para isso, né? É a falta de preparação, é a falta de planejamento. Se a gente analisar essas pessoas, né? Não sou eu que estou colocando esse dado, foi aqui a própria fonte aqui desse jornal que falou, né, que as pessoas, a própria organização, na verdade, a OIM, que disse que aquelas pessoas que foram ajudadas para voltar para o Brasil, 91% são pessoas que estavam irregular no país. Então, para vocês perceberem que não vale a pena fazer as coisas na loucura, não vale a pena vir para Portugal de qualquer jeito. Faça o seu planejamento, mesmo que dure ali 1 ano, 2 anos, não importa, mas faça o seu planejamento bem feito. E caso você precise de ajuda para fazer o seu planejamento,
eu e o José, nós ajudamos no seu planejamento, né? Se você quiser, vou deixar aqui o link da nossa consulta de planejamento, que você pode entrar em contato conosco, fazer o agendamento e nós teremos todo o prazer em poder te ajudar aí no seu planejamento, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo, espero que você possa ter entendido esses fatos que estão acontecendo aqui, que isso não é novo, né? Essa situação que está acontecendo de vários brasileiros pedindo ajuda não é um fato novo, também não é um fato isolado, isso já aconteceu outros anos e acontece sempre. Basta cada um fazer a sua parte, ou seja, fazer o seu planejamento e não correr esse risco. Espero que tenha gostado e se não deixou seu like, deixa o seu like. Também nos siga lá no Instagram, que é @voandopp. Lá também a gente coloca muitas informações. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!